Bom dia pessoal. Bom dia, vamos chegando. E aí, turminha? Esperar a turma chegar, né? Hoje a gente vai falar sobre a sessão de constelação familiar. Aliás, eu preciso aprender como é que eu faço para colocar o nome da sessão aqui, né? Vou dar uma xeretada aqui, nunca mexo nesses negócios. Comentários, adicionar o moderador, desativar não. Ah, bom, eu vou aprender isso depois, né? Em algum momento, já que a gente decidiu fazer isso aqui toda semana, uma hora eu vou aprender. Vamos com calma. Um passo de cada vez, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre a sessão de constelação familiar. Vou começar falando sobre, como a gente conversou na última, né? O que é uma constelação familiar para a gente entender onde é que a sessão entra no meio do Paranauê, né? Porque as pessoas falam, eu vou constelar essa semana, né? O que isso significa? Né? A pessoa vai participar de uma sessão de constelação familiar, tá? Existem muitas... Bom dia! Existem muitas... tipos diferentes, né? De uma sessão pode acontecer em grupo, individual, com animais, com representantes, com bonecos, enfim, né? Existem muitos jeitos. Então, vamos começar falando então sobre como é a sessão de constelação. A constelação, como a gente falou na outra, ela é uma filosofia prática, tá? Bert Hellinger, estudioso de filosofia, padre, teólogo, estudou pedagogia, né? Fez um monte de faculdade diferente. Aquele homem estudou um monte de técnica de terapia diferente. Então, ele encontrou dentro da filosofia prática a constelação familiar. Tá? É nesse guarda-chuva da filosofia prática que a constelação familiar se encaixa. Ela é um processo terapêutico. Tá? E ela não é nem uma técnica, nem um método. Ela é um processo terapêutico que usa uma técnica e um método dentro de uma sessão de constelação. Então, o método é fenomenológico. Por isso que eu ia falar assim, a gente escuta muito, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem. Mas a constelação familiar não é científica? Não, não é. Ela não cabe dentro da ciência cartesiana, né, clássica, da ciência clássica, não cabe. Ela usa a metodologia fenomenológica, que seria como o empírico, que a gente fala na biologia, né? Eu sou bióloga, então para mim faz muito sentido o fenomenológico, que é a observação dos fenômenos e a descrição desses fenômenos, o estudo dos fenômenos dentro deles mesmos, entendeu? Você não usa ciência para estudar esse fenômeno, você estuda dentro dele mesmo. Faz muito sentido porque é uma observação empírica, tá? A pessoa tá lá, assistiu muitas vezes aquele fenômeno acontecendo, ela descreve e faz como catalogar esse fenômeno. Bom dia. E ela, então, usa o método fenomenológico e ela tem uma técnica de representação. Quem começa com isso? É o Moreno dentro do psicodrama, tá? O criador do psicodrama. O Bert vai estudar junto com ele. Ele se chama Moreno. E ele usa representantes como no teatro, tá? Para representar a situação do problema. A Virginia Satir, que é aquela que já começava também com esse uso de representantes, que ele também conhece e engloba os estudos dela, né, dentro da estruturação familiar que ela fazia com os representantes, né, mas ela colocava as pessoas que eram de verdade, tá? Você queria constelar você, sua mãe e seu pai, você tinha que chamar sua mãe e seu pai. Agora, o Bert entendeu que você pode usar qualquer representante, porque ele vai acessar esse campo de consciência do seu sistema familiar e ele vai agir exatamente igual aquela pessoa do seu sistema. É uma coisa muito doida, ela é muito diferente do que a gente está acostumado, né? E é uma coisa muito pouco conhecida, apesar dela ter, sei lá, quase 70 anos, né? Que esses estudos começaram e que isso já é praticado, é uma coisa que não se espalhou muito, ela não é muito conhecida. Então agora a gente está quebrando uma barreira, né? A constelação vem quebrando essa barreira, para fazer isso entrar dentro da caixinha dos conhecimentos gerais que a gente tem hoje em dia, tá? Então, constelação familiar, a gente vai falando da sessão. Olá, bom dia! Que bom que vocês estão aqui, gente. E aí, a gente
falando sobre a sessão de constelação, né? A gente usa o método fenomenológico com a técnica dos representantes. O que isso significa? Quem é o responsável por isso? O constelador, tá? Então, a hora que a gente for constelar, as etapas da constelação, que eu vou explicar daqui a pouco, eu aplico o método fenomenológico de observação do problema, tá? Isso é por minha conta, vocês não se preocupem com as teorias, é mais para vocês entenderem onde estão se metendo, né? E a representação é com bonecos, porque eu trabalho com a constelação individual, certo? Então, vamos às perguntas. Qual que é a diferença, as perguntas que vocês mandaram aí na caixinha, da constelação em grupo para a constelação individual? As duas vão usar o método fenomenológico e a técnica de representantes, certo? Mas cada um tem um representante diferente. No caso, em grupo, você escolhe pessoas que estão participando da constelação para serem representantes. Individual, nós escolhemos bonecos. Porque o que é importante, tá? Para que os representantes? Para que isso funciona? Para que serve? Quando a gente expõe o nosso problema e a gente vê ele acontecer na nossa frente, representado, a gente acessa um outro nível de consciência. É diferente do que você só pensar no seu problema, é um nível raso. Se você falar o seu problema, você já começa a botar a cabeça em ordem, mas a hora que você vê o seu problema representado na sua frente, você acessa outra camada de consciência. Você vive de novo aquilo. E daí você pode completar movimentos que são incompletos. Tá bom? Por exemplo, o movimento de amor interrompido, né? Quando a gente, na infância, busca o amor da mãe e esse amor não vem. A gente fica com o nosso próprio amor interrompido. Não é o amor da mãe que não chegou até a mim. Mas o meu amor foi até ele bateu na parede e voltou oco. Entendeu? Então, eu fico com esse movimento de entregar o amor interrompido. Como que a gente faz na constelação? Com o uso dos representantes, no meu caso, os bonecos. A gente assiste a cena e completa. Tá? E aí, vocês também vou falar sobre isso nas etapas do processo, né, da sessão de constelação. A gente fala as frases para completar o que faltou, tá? A gente põe o cliente para falar o que é preciso ser falado, para chegar lá, para acessar esse lugar, tá? Então, acompanhando até aí, minha gente? Então, vamos ver a próxima pergunta. A diferença do grupo individual, então, é o tipo de representante que a gente usa, né? Funciona do mesmo jeito. Porque o importante é acessar uma coisa interna da gente, né? A gente reflete o nosso campo familiar ou o campo do sistema que a gente está trabalhando, seja na empresa, seja profissional, seja familiar ou de um grupo X ao qual você pertence, que você quer olhar para um problema que está acontecendo ali. A gente vai acessar da mesma forma porque isso acontece dentro da pessoa que está passando pelo processo terapêutico da constelação, tá bom? Então, se tem um monte de gente para ajudar a representar, ou a gente usa bonecos, o resultado é o mesmo, tá bom? A gente chega lá do mesmo jeito. Próxima pergunta. Eu tenho aqui uma cola, gente. Como vocês sabem, eu vivo nas colinhas aqui, né? Que senão eu me esqueço de tudo. Pode ser online? Aí pronto, né? Que é uma das perguntas. A pergunta foi assim... que a pessoa tinha um pouco de receio por ser online, não ser junto, assim, presencial. Mas, como eu disse, o efeito acontece dentro da pessoa que está sendo constelada. Então, independe se ela tem contato físico ou não com essas pessoas, tá? Porque a gente entra numa conexão em outro nível enquanto constela, tá? O constelador e quem está passando pelo processo, o consulente, que é a palavra que a gente usa pouco, né? Porque ela é meio esquisita. O consulente, que é o cliente que está sendo constelado. O processo acontece dentro dele. Né? É uma tomada de consciência de força da pessoa que está passando pelo processo. Então, a partir do momento, por exemplo, no exemplo do amor interrompido, quando eu digo o seu amor chegou até aqui, você sentiu assim, e sua mãe assim por causa disso, aquilo começa a fazer sentido para a pessoa, porque ela está contando a história dela, aquilo começa a mexer com ela, e a hora que ela vê os representantes e entende o que aconteceu, né, achou a raiz por trás do problema que ela sente. Porque às vezes é um problema assim de entrega no relacionamento. Eu tô casada, mas eu não sei. Não amo, o amor não chega, não sai, não. Entendeu? Esse é o sintoma. A raiz tá lá no amor interrompido.
tá? Cada vez é uma raiz diferente, né? Depende da sua história, por isso que é fenomenológico. Você vê como os assuntos vão se... É uma escadinha, né? É um processo de entender tudo isso. Por isso que é fenomenológico. A gente tem que observar o que acontece com os representantes e numa formação que eles estão e tudo, para a gente entender o problema, encontrar a raiz e daí poder trabalhar a raiz. Por isso é fenomenológico, é de observação, né? Do que acontece no processo, no fenômeno que está acontecendo dentro do sistema naquele momento. E a partir daí a gente vai encontrar a raiz do problema, né? E a hora que a pessoa acessa isso e toma consciência desse movimento, todo o sistema dela é impactado, né? Por isso que a gente diz que quando tem um problema com os filhos, é melhor constelar os pais, né? Porque a raiz do problema do filho é sempre o pai e a mãe. Então a gente constela os pais. Isso é como se o sistema familiar, a consciência que envolve o sistema todo, ela tomasse um outro rumo, uma nova formação. E aí, a partir daí... Olá, bom dia. E aí, a partir daí, existe uma nova forma de... Uma nova conjuntura que o sistema completo ganha, tá? Então, uma coisa que eu vou constelar vai reverberar em todo o meu clã, né? Esse que é o sentido de você constelar os pais quando um filho tem um problema, tá bom? Então, não tem problema de ser online? Não, porque não é preciso a presença física, é um processo terapêutico que acontece dentro da pessoa. Bom dia. Então, vamos para a próxima pergunta. Essa foi... Pode ser online? Sim, porque acontece dentro. O que precisa, além da net? Essa foi uma outra pergunta engraçada. O que precisa para além da internet? Assim, muito sinceramente, a parte estrutural do que você precisa para ter uma boa sessão de constelação é paz e silêncio por 1 hora. Tá? Porque a sessão dura até entre 50 a 60 minutos. Às vezes a gente chega muito rápido na solução do problema, às vezes demora mais, né? Mas, em média, né, 1 hora chega. Então, de verdade, o que você precisa, além da internet boa, é silêncio e não ser interrompido, tá? É ter paz e não ser interrompido. Porque se você tá mergulhando para dentro, você tá fazendo um mergulho interno, você tá expondo um problema, que já não é uma coisa fácil, olhando a realidade, vendo de onde que isso veio, né? É um processo interno forte, né? E dependendo do problema, pode ser bem forte, né? E a gente não pode ser interrompido, porque senão a gente perde esse flow da sessão e aí a gente pode não ter o resultado esperado. Então, o que você precisa? Uma internet legal, que não vai ficar caindo, porque você precisa estar o tempo inteiro conectado. Um ambiente tranquilo, por pelo menos 1 hora. É bom ter um fone de ouvido com microfone, pra gente não perder na comunicação, tá? Porque quando a gente tá fazendo aquelas frases do fim pra completar os movimentos que são precisos, e a gente tá no flow. Se você não entende o que eu falei, por uma falha na internet, já quebra, perdeu aquele gancho que o meu processo, né, o meu trabalho é te conduzir nesse flow para você atingir uma consciência de que você não chegaria sozinho, tá? Então a gente não pode perder esse gancho. E, gente, lencinho, tá? Porque, invariavelmente, uma choradinha... Eu sempre brinco, né? Prepara o lencinho aí! Mas é porque quando a gente vai acessar essa consciência, esse nível de consciência, ele pode se expressar, né, com emoções. É muito normal e é muito bom, porque quando a gente chora, a gente movimenta a coisa dentro da gente, né? É um movimento físico de uma coisa emocional. A gente põe pra fora, em forma de lágrima, uma coisa que tá aqui presa. Então é muito saudável e necessário, né? A gente obtém melhores resultados. Então traga o lencinho, esteja preparado para chorar e se entrega sem julgamento, porque parte do processo é não julgar. Porque pode confiar em mim, vou sem julgamento. Vamos lá resolver o seu problema, porque todos têm, uns mais leves, um mais cabeludo, mas são todos problemas iguais, com pessoas iguais, tá? Porque somos todos iguais. Então, você, livre do seu julgamento, você consegue acessar esse lugar mais fácil, tá bom? Próxima pergunta sobre a sessão é... quais são as etapas? Vamos às etapas da sessão de constelação. A gente começa assim,
usa alguma plataforma online, tá? Quando você fizer a marcação da sessão, eu vou passar lá tudo certinho, o que é preciso para você, pra gente entrar nessa reunião online juntos. Então a gente começa numa conversa onde você vai expor o tema. O que precisa antes? Ter escolhido um tema. Porque senão você perde tempo da sessão tentando achar qual, assim, tentando descobrir qual é o seu tema dentro da constelação, a gente está perdendo tempo. Venha preparado. Escolhe qual que é o seu problema. Saiba qual é o problema. Porque se você chegar lá também de curiosão, assim, vou fazer só para ver como é que é. Raso. Entendeu? Escolha um problema. Aproveita que você vai se meter nisso. Já que você decidiu mergulhar, se prepara para o mergulho. Entendeu? Então escolha seu tema antes. Viu, gente? Se tiver dúvidas, pode botar aí, tá? Escolha seu tema antes. E nesse começo da constelação, a gente vai conversar sobre o seu tema. Você vai me explicar quem são os envolvidos, qual foi o problema, qual é o obstáculo que você está enfrentando, o que você vem sentindo, se é um problema, uma questão de algo que, né, vem te perturbando, uma emoção, alguma coisa que você sente. Por exemplo, eu vou constelar o medo, não vou constelar o trabalho, ou o dinheiro, ou a família, ou problema com a mãe, ou problema com o marido, ou, entendeu, uma doença. Você vai me contar o que é. Se eu achar necessário, a gente vai fazer um genograma para entender quem são, né, os envolvidos nesse problema, quem são seus pais, seus avós, como que é a história deles, se você tem irmãos, se não tem irmãos, se tem filho, se não tem filho, tá? E aí a gente vai para a segunda fase. Até aí a gente já começa a entender de onde pode ser que venha esse problema. A gente vai escolher os representantes da sua história, a gente vai colocar eles no campo, que é a água, tá? A gente coloca os representantes na água e eles vão mover. E aí a gente vai observar tudo isso, que aí entra o método fenomenológico, né? E a gente vai observar os representantes e entender o que eles revelam, qual é a dinâmica oculta, e chama assim, não é uma coisa mística, ocultismo, não. Chama dinâmica oculta simplesmente porque é uma coisa que a gente não via antes. Antes da gente parar e olhar, viver na nossa vida normalmente, a gente não entenderia que é essa a raiz do problema. É essa dinâmica que está oculta, que está gerando esse sintoma, que é o que eu sinto. Tá? É a raiz do problema. A gente vai entender qual que ela é, observando ali. Aí tem a parte assim da exploração das sensações, dos insights. Se você lembra de coisas, você olha aquilo e aquilo faz muito sentido, ou se você se sente mal ao ver aquilo, ou se você fica feliz em ver aquilo, entende? E você vai me contando o que você está sentindo, porque é o início do processo dentro de você acontecendo, tá? O que aquilo que você vê te revela? E você vai me contando. Vamos conversando sem julgamentos. E essa é a parte, né? Temos que ter ética no nosso trabalho, que é o não julgar e manter os problemas ali dentro e resolvê-los e ali acabou, né? Porque se vê ali, morre ali, né? E depois de visto tudo isso, a gente vai para o fechamento, que são as frases de solução, né? Entendido quais são os problemas, eu vou explicar para você. Isso acontece por causa disso, você tá vendo? Sua mãe tá assim por causa disso, ela também não teve, por isso que ela não pôde te dar. Entende tudo isso? E aí a gente vai fazer as frases de solução. Que é aquela fase do fim onde as lágrimas podem rolar soltas e é bom que rola. Tá? Então, por exemplo, você tem um amor interrompido, você vai fechar os olhos, fazer uma respiração profunda para você entrar nesse clima interior, de imaginar a sua mãe na frente, e aí eu vou dizer para você, fala para sua mãe, eu amo você. Eu sinto sua falta. Entendeu? Eu me senti abandonada. Bom dia. Me senti abandonada, eu precisei de você e você não estava. Entende? E na hora eu vou saber, pelo método fenomenológico, o que é que você precisa falar para você alcançar essa solução dentro de você. E aí eu vou te dizer e você vai repetir. E a hora que a pessoa fala, uma chave vira na cabeça. É muito doido, porque se você só pensar na frase, tá no mundo mental, ele não existe. A hora que você fala, vira uma chave na cabeça, o que está visto não pode ser desvisto, e aí é que o processo funciona, tá? É aí o momento show da constelação. E a partir daí a gente encerra, né, tendo entendido onde que pode acontecer a solução do seu problema, e você vai viver sua vida e deixar isso reverberar no seu sistema, agora já com uma nova postura perante a vida, porque você já vê ela de jeito diferente. E você vai trabalhar para que essa solução aconteça, tá bom? Não é uma coisa mágica. Constelei, minha vida melhorou, mas ela te mostra o caminho, tá bom? Para virar a chavinha para você entender aonde é o seu lugar na sua vida,
para as coisas voltarem a fluir e os obstáculos serem vencidos, tá bom? Você vence primeiro internamente para você ter força para vencer eles na vida, no mundo real depois, tá? Outra pergunta. Deixa eu ver que horas são, quanto tempo que eu tô falando? Já tem um tempinho, né? Mais um pouquinho. Quais são os problemas que a constelação resolve? Minha gente, qualquer um. É muito legal isso, porque a gente pode olhar assim, ó. Já vi criança ser constelada assim, eu briguei com a minha prima, a gente tá triste, criança. É um problema de criança e para aquela criança naquele momento era muito importante, muito relevante. É constelável. Cada um no seu nível, porque, claro, quando a gente constela uma criança, é muito diferente o processo, né? É um outro nível de consciência, outro nível de explicação que a gente vai ter, né? Mas é possível. É possível constelar doenças, é possível constelar problema financeiro, é possível constelar vida profissional, relacionamentos amorosos, o dedo podre, o marido que você não tá entendendo direito, a esposa que não tá entendendo direito, sabe? Casei, tô pensando de descasar. É possível constelar, assim, um problema com a minha mãe, um problema da vida, eu tô sempre acontece isso comigo, um padrão que se repete, sabe? Sou sempre assaltada, toda vez eu sou assaltada. Eu não posso sair de casa que eu sou assaltada. Gente, é constelável. É muito legal isso, porque você pode olhar qual foi o seu problema, tá? Então, já abrimos aí o leque de possibilidades, mas escolha o seu e venha com o tema pronto, tá? Posso constelar, assim, hoje eu constelo um assunto, amanhã eu já constelo outro? Não. Porque a gente entende que todos os problemas, no fundo, vão chegar em raízes muito parecidas. Às vezes você vem com um problema falando assim, o de ser assaltado. Gente, sou assaltado o tempo todo. Eu já fui assaltada 30 vezes na minha vida. E você vai trazer esse problema, achando que é esse problema. Aí você vai entender que é uma coisa, é um processo compensatório que o seu sistema vive porque seu avô trapaceava no jogo. Entendeu? E aí você vai entender que aí o que você quer constelar amanhã é porque que sua vida financeira não tá prosperando. Aí você vai entender que é porque o seu avô trapaceava no jogo. Você entendeu? Então, você quer constelar um negócio? Vem aqui, exponha os seus temas. A gente vai entender qual que é o mais relevante. Às vezes os dois se encaixam e a gente constela. Você vai esperar uns meses, porque a diferença entre a terapia, né? Psicoterapia, por exemplo, e a constelação é que você não precisa de sessões contínuas, tá? É um processo terapêutico que acaba em si. Então você vem, escolhe seu tema, constela, e vai viver sua vida por uns meses, deixa isso reverberar na tua vida, essa nova consciência que você tomou, ela vai mudar tudo no seu sistema, tudo, a forma como você vê a vida, se você trabalhar bem direitinho depois disso, tá bom? E aí, depois de uns meses, você vem constelar de novo, com qualquer outro problema, tá bom? Ou se você alcançou um novo nível, uma nova camada de entendimento sobre o seu problema, volta e continua daquele ponto. Mas dá um tempo para as coisas acontecerem, tá? E quem pode e quem não pode constelar? Porque tem isso, minha gente. Assim, constelar qualquer um pode. Se eu falar para você assim, querida, você não tá pronta para constelar ainda? Você tem que resolver isso primeiro? Você vai falar assim, chatona, e vai em outro constelador que vai te constelar. Porque, né? O mercado está aí, não é? E diferentes profissionais agem de diferentes formas. Mas, no meu entendimento, tá? E é como eu aprendi, e é como Bert Hellinger fazia. Tem gente que não tá pronta para constelar. Quem? Quem vive muito no mental, quem é assim, extremamente mental, que não vai poder se entregar para o processo, porque é um processo que acontece dentro. Se você não está aberto para esse processo acontecer em você, você é completamente cético, não acredita em nada disso, por que você vai fazer isso? Entendeu? Então não vale a pena. Você vai perder o seu tempo, vai perder o meu tempo. Então eu não constelo. Com o maior amor a você, vou te dizer assim, minha filha, talvez seja melhor você fazer terapia no psicólogo, né? Bom, né? Então são essas pessoas que estão céticas do processo. Só vai funcionar se você estiver aberto a isso, certo? Não é uma ferramenta mágica que eu vou te dar e a partir do momento que você tem aquela caixa maravilhosa, seus problemas se resolveram. Não. Ela tem que fazer efeito dentro de você.
Vocês entenderam isso, né? Ou, assim, pessoas que estão numa crise aguda, ou sofrendo um trauma muito recente, ou coisas assim... grandes traumas muito recentes, coisas que são muito latentes ainda, agudas. É preciso de tempo. Você vai mexer numa coisa que está muito fresca, muito... pode ser pior, tá bom? Então, quando a gente começa a sessão, eu vou entender quem você é e pelo que você passou, para saber assim, não tá na hora de mexer nisso ainda, né? Também vai de uma ética do próprio constelador, né? Recusar de constelar nesse momento com carinho, com respeito, com entendimento do que tá fazendo, tá bom? Então, se você, assim, tá muito mexido com o trauma terrível que você teve agora, deixa isso assentar, procura outros meios de apoio e ajuda nesse momento, processa isso e depois, quando você tiver a cabeça mais fresca e você quiser olhar para isso, você olha. Tá bom? E é isso, minha gente. Acho que para já, vamos ficar por aqui, tá bom? Se vocês quiserem mandar mais dúvida para mim depois. Deixa eu dar mais piadinha aqui em vocês. Obrigada, então, pessoal. Acho que ficamos aqui por hoje. Como a gente acaba sempre a constelação, né? Acho que por hoje é o suficiente, né? Chegamos aqui no por hoje é suficiente. Porque quando a gente tá na constelação, a gente finaliza ela quando a gente atinge aquele nível de consciência que a coisa tá latente dentro da gente, né? A gente tem que encerrar ali. A constelação serve para o cliente ganhar força, né? Quando a gente atinge esse ponto de força, as coisas estão fervilhando na cabeça, você chegou lá, aqui que a gente para, deixa aquilo existir, né? Então, por hoje é o suficiente. Então, pessoal, até a próxima semana. Acho que eu vou fazer na quinta-feira, semana que vem também. Já escolho um tema e deixo aí nos stories para vocês saberem. Se vocês tiverem ideias de temas, podem me mandar. Pode mandar aí no inbox. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.